Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa maravilhosa, uma empresa aqui que é símbolo também da economia brasileira, uma empresa que começa do nada e se transforma em uma grande empresa dentro do seu setor e, além do mais, uma empresa centenária, que é uma raridade que no Brasil nós temos empresas aqui que cheguem ao seu 100º aniversário. Estamos falando aqui da Suzano S.A. Suzano S.A. que já passou aqui pelo canal, estamos retratando novamente a sua história e, consequentemente, também a análise da sua situação econômica financeira, sempre atendendo a solicitação dos nossos inscritos. E quem solicitou a Suzano foi meu amigo DC. O DC também, lhe agradeço imensamente a participação, muito obrigado pela sugestão, um prazer poder lhe atender. E também é um prazer poder atender a todos vocês. Caso queiram análise de alguma outra empresa, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Ligraf, manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E a Suzano, não nos custa nada aqui recontar um pouco a história, porque é uma história maravilhosa. Imagina só, 100 anos de história. Bom, mas todas as empresas, nenhuma empresa começa gigante. Toda empresa começa com um empreendedor, começa ali com as suas dificuldades. Agora, além dessas dificuldades, você ainda tem a dificuldade de ir para um outro país, começar uma vida nova num outro país. E é isso que fez o Leon Pfeffer. O Leon Pfeffer, que vem da Ucrânia, se estabelece ali em São Paulo, e aí, naturalmente, que vai começar a sua vida do zero em outro país. E aí, nesse começo, como quase a maioria dos imigrantes, começa ali vendendo produtos, e daí quando vai vendendo produtos, monta praticamente uma lojinha para vender seus produtos, e um dos produtos que ele mais vendia era papel, tá? E aí, como vendia bastante papel, isso ó, em 1924, estamos falando em 1924, aí na sequência ele monta uma pequena tipografia, e aí também vai ampliando, principalmente dentro desse setor de papel. Na sequência também, ele vê uma oportunidade de vender envelopes. Aí ele mesmo fabricava os envelopes para vender. Bom, trabalhando dentro desse setor de papel, e como todo papel a produção era importada, né, vinha tudo fora do Brasil, em 1939 ele resolve montar uma fábrica de papel, olha só. Bom, mas para fazer papel precisa da celulose, e a celulose toda ela era importada, tá? E aí o que acontece? Vem a Segunda Guerra Mundial, lá no final dos anos 30, começo dos anos 40, vem a Segunda Guerra Mundial, e aí começa a desaparecer a celulose, né? E aí começa a ter toda uma dificuldade para poder exercer a sua atividade. Bom, nesse processo todo, aí o que acontece? O seu filho, o Max Pfeffer, que começou a trabalhar com o pai, passou a pesquisar e desenvolver uma celulose produzida através do eucalipto. Isso daí, já na década de 50, começaram a produzir a celulose produzida através do eucalipto. Já no ano de 1955, aí sim, aí eles adquirem uma fábrica na cidade de Suzano, em São Paulo, e passam a produzir a celulose de eucalipto e, consequentemente, vai produzindo também o papel. No ano de 1964, já começa a exportar para a Argentina. Em 1974, tem ali uma passagem também pelo setor petroquímico, onde a Suzano atuou também dentro desse setor, e aí a empresa vai crescendo, mas principalmente na parte de celulose e na parte de papel. Em 1980, abre o capital e aí já passa a ser uma sociedade anônima de capital aberto. Em 1982, lança o grande sucesso da Suzano, que era o papel reporte. O papel reporte, que é o papel sulfite, vendido ali principalmente para as pessoas físicas, para as empresas, sempre usando o papel reporte, né, que foi o grande sucesso. Já daí, na sequência, nesse crescimento todo da empresa, em 1999, com a morte do Leon Pfeffer, aí o Max Pfeffer assume, em definitivo, o controle da empresa, já que ele vinha com o pai, né? Mas agora ele assume, em definitivo, o controle da sociedade. Porém, 2 meses depois,
o Max Schaeffer também veio a falecer. E com o falecimento do Max Schaeffer, quem assume o comando da empresa foi o Davi Pfeffer, né? E aí, a partir de então, a empresa é comandada pelo Davi Pfeffer, mas sempre se mantendo nas mãos da família. Com o Davi Pfeffer, a empresa passa a ampliar a sua atividade e aí também começa a montar unidades fora do estado de São Paulo, lá no Maranhão, por exemplo, monta uma unidade e a empresa vai ampliando a sua linha de produção na parte de celulose e também na parte de papel. No ano de 2017, adere ao novo mercado e no ano de 2018 também aí nós temos o quê? Uma entrada, né, o fortalecimento da empresa no setor de consumo através da linha de papéis higiênico, a Mimo, também a Max Pure e depois na sequência também adquirindo da Kimberly-Clark a produção da fábrica de papel higiênico Neve, então fortalecendo ainda mais a sua presença dentro do mercado de consumo. Então hoje você vai no supermercado, papel higiênico Neve, papel higiênico Mimo é produzido também pela Suzano. Na sequência também, em 2018, aí eles se unem, fazem ali uma fusão com uma outra gigante do setor de papel aqui no Brasil, que é a Fibria. E aí a Suzano assume também a Fibria. E hoje a Suzano é a maior produtora de celulose do mundo, né? E principalmente a celulose extraída do eucalipto. E aí, naturalmente, que tem toda a sua parte de reflorestamento para produzir a matéria-prima utilizada pela fábrica da Suzano. Então, hoje a Suzano é uma referência de uma empresa que começa com um imigrante lá em 1924 e hoje se torna essa gigante da economia nacional. Para entendermos como que está a situação econômica e financeira da Suzano, estamos trazendo aqui para vocês os balanços de 2020, 21, 22, 23 e o balanço agora do dia 30 de junho de 2024. E através dos números vamos conhecer e entender como que está a situação da Suzano S.A. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Suzano S.A., trazendo aqui para vocês toda uma base histórica aqui desde o ano de 2020 até agora o dia 30 de junho de 2024. Vamos acompanhar tudo o que vem acontecendo com a empresa ao longo desse período aqui. Para entendermos a Suzano, nós temos que começar lá pelo ano de 2020, quando temos aqui um ativo total de 101 bilhões de reais, é o valor de todo o patrimônio que tem dentro da empresa. E desses 101 bilhões de reais, que é o tamanho da empresa, nós temos aqui como parte mais relevante o imobilizado. O que é imobilizado? Máquinas, equipamentos, toda a estrutura de funcionamento, as fábricas, enfim, toda a estrutura física. Já no intangível, que também tem um valor bem significativo aqui, nós temos aqui principalmente os ágios nas fusões, nas combinações de negócios que vieram sendo feitos ao longo do tempo, em especial a fibra, né, que tem um valor bem significativo aqui dentro desse intangível. Já o que movimenta a empresa é o ativo circulante, é o capital de giro. Por quê? De nada adianta ter uma estrutura gigantesca se não houver dinheiro para trabalhar. Então, o capital de giro, que ele é representado aqui pelo dinheiro, mas não só o dinheiro, mas também toda a parte de estoque, o contas a receber e aí, consequentemente, o dinheiro. Por quê? Capital de giro funciona da seguinte maneira: com dinheiro compra a matéria-prima, com matéria-prima faz o produto, vende, passa a ter contas a receber, tendo contas a receber, entra dinheiro, com dinheiro compra a matéria-prima e assim sucessivamente. Então, esse aqui é o capital de giro, que é o que movimenta toda essa estrutura física aqui. E esse capital de giro lá em 2020 era de 17 bilhões e 900 milhões, o equivalente a 17,6% de todo o patrimônio. Nesse ano aqui, a Suzano tinha em caixa 9 bilhões de reais. 2 bilhões e 915 em contas a receber e 4 bilhões em estoques. Os outros créditos aqui geralmente são, com valor mais significativo, os tributos a recuperar, entre outros pequenos valores a receber, como, por exemplo, adiantamento a fornecedores e outras pequenas contas a receber. Já em 2021, a Suzano pula para 118 bilhões de reais, e aí nesse ano aqui, o capital de giro vai para 34 bi. Desses 34 bi, a empresa fecha com 21 bilhões de dinheiro em caixa. Olha só, 17,7% da empresa era dinheiro no ano de 2021. 6 bilhões e meio em contas a receber, 4 bilhões e 600 nos estoques. No ano de 2022, a empresa agora é de 133 bilhões. E repare que aqui em 2022, aumenta aqui as imobilizações, totalizando mais investimentos
feitos dentro da atividade com 55 bilhões, e aí o capital de giro permanece, quer dizer, apresenta uma pequena elevação, fechando em 37 bilhões. E esse crescimento aqui também se dá com a utilização de dinheiro do caixa da empresa, que diminui para 17 bilhões. 9 bilhões e 600 o contas a receber, 5 bilhões e 700 os estoques da Suzano em 2022. Ao entrar em 2023, a Suzano pula agora para 143 bilhões. E o que nós observamos? Mais investimentos aqui no imobilizado, que agora totaliza 64 bilhões de reais. E o capital de giro apresenta uma pequena elevação, fechando em 38 bilhões, 26,9% de representatividade. O caixa se recompõe, indo para 21 bilhões novamente, 6 bilhões e 800 em contas a receber, 5 bilhões e 900 os estoques da Suzano no ano de 2023. 6 meses depois, agora em junho, a empresa diminui um pouquinho o seu tamanho para 141 bilhões, praticamente mantém o capital de giro em 38 bilhões, uma pequena queda no caixa para 20 bilhões e fecha aqui com 6 bilhões e 600 em contas a receber e 6 bilhões e 400 em estoque. Portanto, ao analisarmos somente o ativo da empresa, vemos que ela sai de 101 para 118, 133, 143 e agora 141. Que a empresa, ao longo desse período, vem investindo em mais estrutura de funcionamento, com o imobilizado pulando de 43 praticamente, 55, 64 e agora praticamente 63 bilhões de reais. E o capital de giro vai de 17 para 38 bilhões e o caixa de 9 para 20 bilhões de reais, olhando somente a parte de ativo. E aí a pergunta é, da onde que vem todo o dinheiro para a empresa trabalhar? Esses recursos todos, eles são provenientes de dois caminhos. Capital próprio, que lá no ano de 2020 era de 7 bilhões e 300. E capital de terceiros, que é todo o endividamento, 94 bilhões, lá também no ano de 2020. Portanto, a dívida correspondia a 92,8% de tudo aquilo que a Suzano tinha. E ela trabalhava com apenas 7,2% de capital próprio. A maior parte da dívida sempre aqui, ó, de longo prazo. No ano de 2021, a dívida salta para 103 bilhões, porém, o peso da dívida acaba ficando um pouquinho menor, 87,2%, devido ao aumento do capital próprio, que agora é de 15 bilhões. Já em 2022, a dívida recua para 100 bilhões, 75,1%, e agora o capital próprio passa a representar praticamente 25% de todo o patrimônio da empresa. Em 2023, a dívida recua para 98 bilhões e 700, com 68,8%. E agora, nesse ano, em junho, fecha com 99 bilhões de dívida, 70,4%. Então, de um patrimônio de 141 bilhões, a empresa deve 99 bilhões, ela deve 70,4% do que ela tem. Repare, então, que a dívida que era de 92, ela veio caindo e agora fecha com 70,4%. Todos esses investimentos, todo esse dinheiro aplicado dentro da empresa, ele serve justamente para gerar resultados. E lá no ano de 2020, a empresa tem um faturamento de 30 bilhões de reais. Porém, nesse ano aqui, o que acontece? Ela tem um custo de 62,3%, ela tem uma despesa que consome 10% do faturamento, e aí ela tem esse problema aqui, ó, resultado financeiro que foi de 26 bilhões negativo, 85,6%, o que acabou levando a um prejuízo gigantesco, 10 bilhões de reais de prejuízo lá em 2020. Já em 2021, o faturamento dele vai para 40 bilhões e aí a empresa passa a ter agora um lucro de 8 bilhões e 600, trabalhando com uma margem de 21,1%. Em 2022, o faturamento vai para 49 bilhões de reais e o lucro de 23 bilhões. E aí você questiona aqui, mas como que foi reverter dessa maneira? Basta olhar aqui, ó, o custo que era de 62 cai para 50, cai para 49,8. A despesa que era de 10 cai para 5,3 e agora permanece em 5,6. E o resultado financeiro que era negativo, agora nesse ano passou a ser positivo. O que temos tanto de resultado positivo aqui na parte financeira? Principalmente questão de variação cambial. O que ocorre? A variação cambial, se o dólar sobe, o faturamento da empresa acaba sendo maior e o ganho na venda dos seus produtos passa a ser maior. Se o dólar cai, aí ocorre o efeito ao contrário. Então, nós temos aqui também uma forte influência da variação cambial.
Em 2023, o faturamento ele cai para 39 bilhões. E aí, como eu falei há pouco sobre o dólar, o peso do custo passa a ser maior, 63%. E aí nós temos aqui uma despesa se mantendo em 6,2% e a empresa ainda fecha com lucro de 14 bilhões e 100. Olha só, em 2023, 14 bilhões de lucro. Nesses 6 primeiros meses do ano, já acumula aqui um faturamento de 29 milhões, projetando o faturamento lá para 58 bilhões de reais. E aí nós temos um lucro de 9 bilhões e 500 nesses 6 primeiros meses, projetando também um lucro de 18 bilhões. Então, nesse ano de 2024, aparenta ser um ano maravilhoso para a empresa, visto o tamanho do lucro nesse período e o faturamento que ela está tendo nesse período. Olhando aqui a situação financeira da empresa, nós temos aqui a liquidez geral, capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo, que sai com 0,44, 0,57, 0,62, 0,65, 0,63. Praticamente uma estabilidade. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que vence no curto, médio e longo prazo, ela só tem 63 centavos, quer dizer, não paga toda a dívida. Mas, como nós vimos há pouco, que a maior parte da dívida é de longo prazo, então nós vamos olhar esse índice aqui, liquidez corrente, 2,20, 2,95, 2,56, 2,61, 2,82. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a Suzano dispõe de R$ 2,82. Quer dizer, paga só para uma situação financeira extremamente confortável. Já o endividamento, que é o tamanho da dívida que a gente viu há pouco no balanço, sai aqui com praticamente 92,8%, cai para 87,3%, 75,1%, 68,8% e agora sobe um pouquinho para 70,43%. De tudo que a empresa tem, ela deve 70,43%. E esses 3 indicadores aqui, margem líquida, rentabilidade do ativo e rentabilidade do PL, medem os ganhos relacionados à rentabilidade. Lá no ano de 2020, em função até desse prejuízo que a gente apresentou há pouco, a margem dela acabou sendo negativa em 35,18%. Com o lucro em 2021, aí a margem passou a ser de 21,08, aí foi para 46,95, cai para 35,48 e esse ano vem trabalhando com uma margem de 32,64%. De tudo que ela vende, sobra líquido e limpo para a empresa, 32,64%. Já a rentabilidade do ativo, que é o ganho em relação aos investimentos. E o que são os investimentos? Quando nós vimos aqui que a empresa vem fazendo todos esses investimentos aqui no seu crescimento, que seu ativo vem crescendo aqui de 101 para 141, a pergunta é, e quanto que a empresa ganha investindo tanto assim? Aí o ganho ele é apresentado aqui, na DRE, no lucro. Portanto, o lucro em relação ao que foi investido, lá em 2020, foi negativo, 10,53% em função do prejuízo. Já a partir da volta do lucro, a rentabilidade do ativo passou a ser 7,26, 17,56, caiu para 9,82 e esse ano, até em 6 meses, 6,77%. Porém, esse índice ele tem que ser anualizado. E ao ser anualizado, isso aqui vai para algo em torno de 13 a 14% de rentabilidade. A rentabilidade do PL, que é o ganho dos acionistas, lá em 2020, olha só, os acionistas tinham investido 7 bilhões e 300 aqui, 11 de capital, né? E aí perderam 10 bilhões, portanto, os acionistas perderam 146%. Já no ano seguinte, com o lucro, os acionistas tiveram um ganho de 56,91, 70,54, agora em 2023, 31,48 e até o mês de junho acumula 22,90, que ao ser anualizado esse índice, vai para algo em torno de 45% o ganho dos acionistas da Suzano em 2024. Aproveito e trago para vocês também esses indicadores relacionados às ações. Olha só, uma ação da Suzano vale patrimonialmente R$ 33,03, tá? Porém, para você comprar uma ação da Suzano, você vai pagar R$ 55,00, cotação essa no dia da gravação desse vídeo, mostrando que há um ágio na venda das ações da Suzano de 67%, medido pelo PVP, que fechou em 1,67. Lucro por ação. Aqui é uma divergência entre os números apresentados pelos sites para o número calculado aqui pelo canal Celas de Grafo. Por quê?
quando nós temos aqui a Suzano, porque tem a Suzano Holding e temos a Suzano. A Suzano é que tem o seu capital aberto. O balanço que nós estamos analisando é a da Suzano, tá? Então, a Suzano, quando nós pegamos aqui o lucro dos últimos 12 meses e dividimos pela quantidade de ações, ele nos dá esse número aqui de 10,58. E ao dar um lucro por ação de 10,58 em relação ao valor de mercado da ação, projeta aqui uma rentabilidade para o acionista de 19,2% com base no valor de mercado. Dividendos por ação, a empresa nesse ano de 2024 pagou até agora R$ 1,16 a título de dividendos, o que dá um yield, um retorno de caixa de 2,11% para os seus acionistas. Relação preço/lucro também, que daí, consequentemente, nós temos aqui essa divergência entre o número calculado pelo canal e o número apresentado pelo site, e considerando o número calculado pelo canal, há um PIL, um tempo de retorno de 5,20 anos. Isso quer dizer o quê? Ao comprar as ações da Suzano, os acionistas vão levar em torno de 5,2 anos para ter retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. Free float. 55,88% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores, e vamos aqui destacar para vocês quem é o controlador da Suzano. A Suzano Holding, com 27%, e aí nós temos aqui praticamente toda a família Pfeffer tendo uma participação nas ações, sobrando para o mercado 55,88% das ações que circulam livremente no mercado. E o tag along da empresa é de 100%, quer dizer, se a Suzano for vendido, é garantido para os acionistas minoritários o mesmo tratamento que for dado aos majoritários. E aproveitamos também, trazemos esse gráfico aqui do Google, mostrando o comportamento do valor das ações da Suzano ao longo dos últimos 5 anos. Então vejam que a ação, ela começa aqui praticamente com R$30 lá em 2019, ainda em 2019, comecinho de 2020, chega nos 40, vem a pandemia, dá essa queda, e aí a ação dispara. E aí entra 2021, olha só, chegando aqui a bater em R$78. Na sequência ela cai, e durante 2022 começa ali com uma tendência de alta, despenca novamente, aí chegando aqui a R$42, e aí ela passa a ter diversas flutuações ao longo desse período, mas sempre aqui, se você observar, ela vem aqui numa tendência de alta. Claro que tem momentos que ela sobe mais ainda, chegando a bater aqui em R$57, R$58, praticamente aqui nos R$60, aí ela cai e agora começa novamente aqui uma trajetória de elevação, tanto é que a cotação fecha nos R$55 no dia da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que as ações tiveram seu menor valor, quando que elas tiveram seu maior valor e como que vem se comportando o valor das ações da Suzano S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, uma empresa centenária, Suzano S.A. E é gostoso contar essas histórias, é gostoso analisar essas empresas essas que começam do nada, se transformam nessa gigante, e nesse processo todo são empresas que geram renda, geram emprego, geram desenvolvimento, geram todo o crescimento do Brasil. Por quê? Porque o Brasil precisa disso. O Brasil precisa de empreendedores, o Brasil precisa de empresas, e que essas empresas vão cada vez melhor, porque ao irem melhor, estão gerando cada vez mais oportunidades para toda a nossa sociedade, fazendo com que a nossa sociedade possa ter um padrão de vida um pouco melhor. Mas você que participa desse processo aqui, comprando ações de uma empresa, justamente você está investindo dentro desse setor produtivo, você está entrando de sócio ou de sócia também dentro desse setor produtivo. E aí, naturalmente, que nós temos que conhecer essas empresas, nós temos que saber de onde que elas vêm, para onde que elas vão, mas saber como que elas estão econômica e financeiramente para poder fazer os investimentos sempre nas melhores empresas, já que investimento é um processo de construção de patrimônio, e para construir patrimônio nós temos que investir em empresas que mostrem essa potencialidade de crescimento. E tudo isso você vê aonde? Na análise de balanço. Ao analisar os balanços das empresas, você já consegue identificar quais são as melhores empresas nas quais poderá fazer os seus investimentos. Sempre verificando ali a questão da lucratividade, de endividamento, de capital de giro e, naturalmente, outros indicadores. E para aprender a análise de balanço é muito simples. Tanto é que nós temos o nosso curso de análise de balanço lá na plataforma Hotmart, inclusive no vídeo aqui a gente deixa na descrição o link de acesso ao curso de análise de balanço e também ao curso de valuation. E você pode aprender de uma forma muito rápida e com custo muito baixo,
com todo o material de apoio, apostila, planilhas e naturalmente que estaremos aqui à disposição para esclarecer dúvidas. Caso também queira fazer um aprendizado personalizado, uma análise personalizada, também é muito fácil. Basta entrar em contato aqui nesse WhatsApp, manda a sua mensagem no WhatsApp que a gente pode agendar um horário para lhe atender com o maior prazer. Enfim, não perca a oportunidade de aprender análise de balanços. Venha junto conosco, será um prazer poder lhes orientar. Dito isso, bons investimentos para vocês.